Vamos mergulhar hoje numa obra bem provocadora da historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco. Por que a psicanálise? O livro, na verdade, é um convite para a gente entender uma grande batalha de ideias que está rolando agora e que molda o nosso tempo. E a Roudinesco já abre o livro com a pergunta que, na verdade, guia toda a discussão. Poxa, por que a psicanálise, depois de mais de um século de história, com resultados clínicos aí para todo mundo ver, está sofrendo ataques tão violentos hoje em dia? É essa a questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Ok, então vamos lá. Para a gente entender esse conflito, primeiro a gente precisa dar uma olhada no campo de batalha, a sociedade em que a gente vive, que a autora vai chamar, de uma forma bem direta, de sociedade depressiva. Olha só que interessante. Hoje em dia, o sofrimento psíquico tem um nome que está na boca de todo mundo: depressão. E isso, gente, é uma mudança gigantesca. Lá na época do Freud, a grande estrela era a histeria, sabe? Uma neurose que era a expressão de um conflito interno, de um desejo que não podia aparecer. A depressão de hoje é outra coisa. Ela se mostra como cansaço, um sentimento de vazio, de não dar conta. E essa mudança de cenário revela uma briga, na verdade, entre duas formas bem diferentes de enxergar o ser humano. De um lado, a gente tem o que a psicanálise chama de sujeito freudiano, um ser que é dividido por dentro, cheio de conflitos inconscientes, movido pelo desejo e pela sua própria história. Do outro lado, está o indivíduo moderno, que busca uma identidade perfeitinha, sem falhas, uma independência que não passa pelo desejo e que, principalmente, corre de qualquer conflito interno, tentando se encaixar em normas. E tem uma metáfora no livro que captura isso de um jeito, nossa, brilhante. A violência da calmaria, às vezes, é mais terrível do que a travessia das tempestades. Ou seja, essa sociedade que quer a todo custo evitar o conflito, essa paz forçada, pode ser muito mais destrutiva do que encarar de frente as tempestades da nossa alma. Bom, se a sociedade é essa, como é que ela lida com o sofrimento? É exatamente aqui que entra o primeiro grande adversário da psicanálise: a promessa das pílulas. A história dos psicotrópicos, olha, é impressionante. Tudo começa lá em 1952, com os neurolépticos, que foram uma verdadeira revolução. Eles devolveram a fala a muitos pacientes e a ajudaram a esvaziar os manicômios. Aí, nas décadas seguintes, os ansiolíticos e antidepressivos chegaram prometendo uma nova liberdade contra a angústia. Mas hoje a coisa mudou de figura. Muitas vezes, os psicotrópicos viraram a ferramenta principal para normalizar o comportamento, para apagar os sintomas sem nem perguntar o que eles significam. E essa dualidade toda fica escancarada numa confissão, assim, chocante, do próprio inventor dos primeiros neurolépticos, o Henri Laborie. Ele chega a dizer que, talvez, sem os psicotrópicos a gente teria tido uma revolução na consciência humana. Mas, graças a eles, foi possível continuar a suportar o que era insuportável. Forte, né? E aqui, atenção, porque o ponto-chave é o seguinte: a crítica da Roudinesco não é contra o remédio em si, que, claro, pode ser essencial e trazer alívio. O alvo da crítica é a ideologia que vem junto, essa ideia de querer reduzir todo o nosso pensamento a um neurônio e todo o nosso desejo a uma mera secreção química. E essa ideia de reduzir tudo à química, bom, ela nos leva direto para a terceira parte da nossa conversa: a transformação do ser humano em uma máquina. O que a gente vê surgir é um novo jeito de pensar, que trata a nossa mente como se fosse um computador, sabe? E nesse sistema, o objetivo não é mais entender o programa, ou seja, a nossa história, os nossos conflitos, quem a gente é, mas simplesmente consertar o bug, apagar o sintoma o mais rápido que der. E a prova mais concreta disso é a própria evolução do DSM, que é o Manual de Diagnóstico da Psiquiatria. A primeira edição, lá de 52, ainda bebia muito da fonte da psicanálise. Mas aí, em 1980, com o DSM-3, acontece uma virada de 180 graus. O manual se diz ateórico e simplesmente varre para debaixo do tapete conceitos como neurose. No lugar, o que entra, listas de sintomas e transtornos que podem ser observados, tirando a história do sujeito da jogada. Então, o que a gente tem na mesa são duas lógicas de cura que são, assim, o dia e a noite. De um lado, a cura médica. Você tem sinais que levam a um diagnóstico, que leva a um tratamento. O resultado que se espera, a doença foi embora. Já na psicanálise, a lógica é outra. É a fala que leva a uma tomada de consciência, que leva a pessoa a se apropriar da sua própria história. O resultado não é a ausência de doença, é a transformação da pessoa.
E tudo isso joga a gente de volta para uma pergunta filosófica que não quer calar, feita pelo Georges Canguilhe. Se o pensamento é só um produto do cérebro, quem ou o que exatamente é que diz eu? A ideia de que um eu cabe dentro de um órgão é bem mais misteriosa do que esse modelo da máquina que faz a gente acreditar. Ok, então a gente viu esse modelo da máquina, né? Agora vamos ver qual é a contraproposta radical da psicanálise, voltando lá na origem da sua ideia mais inquietante. Lá no comecinho da sua pesquisa, a primeira teoria do Freud era bem mais, digamos, direta. Ele achava que a neurose vinha de um evento traumático real, um abuso sexual na infância. A causa era material, era concreta. Só que aí ele entra numa baita crise, uma crise intelectual e até ética. As histórias que ele ouvia no consultório pareciam muito reais, mas a lógica levava a uma conclusão que não fazia sentido. Nem todos os pais podiam ser predadores. A teoria dele simplesmente não fechava a conta para todos os casos. E é nesse momento de crise que vem o grande pulo do gato, a sacada genial. Freud percebe que a realidade psíquica da fantasia é tão poderosa e tem efeitos tão reais quanto a realidade material. A partir daí, o nosso mundo interno, com todos os seus desejos e conflitos, vira o palco principal. E é daí que nasce o inconsciente freudiano. E aqui, muito cuidado. Não estamos falando de um processo automático do cérebro ou de algo cognitivo que a gente não percebe. Para Freud, o inconsciente é uma outra cena, uma realidade psíquica viva, dinâmica, um lugar cheio de imagens, desejos e conflitos que formam quem a gente é. O resultado disso tudo é um dos paradoxos mais malucos e geniais do pensamento moderno. A psicanálise nos apresenta um sujeito que é livre, mas que, ao mesmo tempo, não é mais senhor em sua própria casa. A liberdade aqui não é controlar tudo, mas sim reconhecer e aprender a lidar com aquelas partes de nós que a gente não controla. O que nos leva à pergunta final, né? Com tudo isso, por que raios a psicanálise ainda está por aí, firme e forte, apesar de tanto ataque? Na última parte, a Roudinesco defende por que ela é tão vital para a nossa civilização. Bom, a contribuição dela é única por vários motivos. Primeiro porque ela consegue juntar 4 coisas que parecem não ter nada a ver: a psiquiatria, a terapia, a filosofia e a antropologia. Ela pensa um sujeito humano que é universal, mas que ao mesmo tempo é único na sua história. Ela bate na tecla de que a subjetividade não dá para medir ou colocar em números, e talvez o mais importante, é a única teoria que amarra uma filosofia da liberdade com uma teoria da psique. E com isso a gente chega na tese final, na pancada final do livro. Para Roudinesco, a psicanálise é um avanço da civilização contra a barbárie. E por quê? Porque ela restaura a ideia de que o ser humano se torna livre através da sua palavra e que o nosso destino, de jeito nenhum, se resume à nossa biologia. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar, uma pergunta que essa batalha de ideias coloca para todos nós. O mundo que a gente está construindo é um mundo que realmente cura a nossa dor? Ou um que só a silencia?